Boa tarde, meus amores. Chegamos ao dia 3 de auto-amor, autoestima e autocura e prosperidade. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre Deus está dentro de você. E isso não é metafórico, isso não é algo superficial, que você precisa ter fé ou acreditar porque é algo que você não possa sentir. Isso é a mais pura realidade. Na verdade, você está dentro de Deus e Deus é você. Deus está se expressando através de você. Deus é a centelha que te emanou em centelha. Na verdade, Deus não é centelha, Ele é antes da centelha, né? Mas Ele te emanou uma parte dele em centelha e daí você foi sendo reduzido no corpo de Cristo e nos outros corpos inferiores, né? Deus te emanou centelha, da centelha você reduziu no corpo de Cristo, que é onde você está agora em estado real e em tempo real. Você está agora dentro do corpo de Cristo, em formato de centelha losangular, branco-azul perolada, dançando em formato de 8, deitado, que é o Lenskado, que é o símbolo do infinito, com as pessoas que você convive, que entram no teu campo. Você faz um 8 menor, aí você faz um 8 maior, com outras pessoas, e um 8 gigantesco com toda a existência, todas as centelhas. Então você tá pelo menos ali uns 3 8 dançando no mesmo ritmo, em plena harmonia, em plena paz, sentindo que todo mundo sente que é amor incondicional dentro do corpo de Cristo e a alegria sobre-humana pelo movimento, que é dada pelo movimento. Esta é a realidade da sua existência. Agora, se você vivesse realmente sabendo que você não é só um ser humano largado no mundo, um indivíduo, mas sim que Deus está dentro de você, dentro. Como você se trataria sabendo que Deus está dentro de você? Como você agiria com você, sabendo que Deus está dentro de você? Você seria cruel com você? Você teria problemas em te perdoar? Você teria problemas em aceitar o teu passado, perdoar o teu passado e começar uma nova vida a partir de agora? Se você realmente soubesse e sentisse que Deus está dentro de você, como seria a tua vida? Teve uma época da minha vida que eu tive um distúrbio alimentar. Engraçado, porque eu nunca tive assim grandes problemas com alimentação. E até chegar nessa época. E aí eu tive um distúrbio alimentar. Eu tive... agora nem lembro como é que é o nome. Mas enfim, eu comia de forma compulsiva. E depois eu vomitava como uma forma de punição. Um dia eu percebi que eu estava me punindo. E aí eu disse, meu Deus, eu nem tinha vontade de comer. Eu nem gosto de comer biscoito. Então não tinha nem prazer em comer. Porque eu não gosto de comer biscoito, eu não gosto de biscoito. E eu comia um pacotinho assim de biscoito e depois vomitava. E eu comia outras coisas e eu vomitava. E aí eu percebi que isso era uma punição, que eu estava me punindo. Mas eu não sabia o porquê. E até hoje eu não sei porquê, talvez pelas escolhas que eu fiz, talvez porque eu vi que aquilo que eu estava fazendo na minha vida não tinha sido a escolha certa, talvez porque eu não tinha escolhido o marido certo. Eu não sei, eu só sei que eu me punia. E eu via, quando eu estava vomitando, que isso era uma punição. Que eu não fazia porque eu não comia por prazer.
né? Porque tem gente que, come por prazer. Eu não comia por prazer. Era uma punição. Então um dia eu digo, Ana, por que tu ainda tá te punindo? Mas eu não sabia por quê. Eu me questionava, mas eu não sabia por quê. E aí um dia, isso foi antes de conhecer a física quântica. E aí um dia eu descobri que Deus estava dentro de mim. Gente, neste dia que eu descobri que Deus estava dentro de mim, que é o que tu tá descobrindo hoje, nesta live, eu disse, meu Deus do céu, eu posso até querer me punir, não sei nem porquê, porque a minha igreja me convenceu que eu sou pecadora, porque o mundo convenceu que eu sou errada por existência, porque eu fiz escolhas erradas, eu não queria ter feito as escolhas que eu fiz, estou arrependida, eu não sei como sair da situação que eu tô. Não importa o porquê, mas se Deus está dentro de mim, eu não posso punir Deus. Então eu não vou mais me punir, porque Deus está dentro de mim. Eu aceitei essa verdade, eu senti isso como verdade. Gente, eu nunca mais senti compulsão. Nunca mais senti compulsão. Nunca mais. Nunca mais vomitei para me punir. Já passei mal, né? Que uma vez as minhas filhas pegaram uma virose lá, peguei junto. Mas não que eu tivesse vomitado para me punir. Se bem que toda doença, segundo Jesus em um curso em milagres, toda doença, todo mal-estar, toda doença, gente, isso é bem forte. Mas toda doença é você teimando que você é separado. Toda doença somos nós não manifestando a nossa divindade. E eu aceito isso em mim. Eu não preciso manifestar a consciência crística 24 horas por dia, até porque se eu fizesse isso eu não estaria mais encarnada, né? Vocês conseguem entender isso? Se você manifestar a consciência crística 24 horas por dia, você desencarna. Porque ela é o corpo 6. Ela é um corpo de unicidade. Na verdade, a consciência crística não é um corpo de unicidade, é um corpo de união. O corpo de unicidade é o corpo 7, mas aí isso é um conteúdo muito mais avançado que eu não quero trabalhar agora neste momento. Eu vou falar com vocês aqui, porque eu sei que esses vídeos vão chegar a pessoas que ainda não me assistiram, sobre os 7 corpos. Eu vou falar bem especificamente para vocês sobre isso. Vai ter uma live aqui nesta playlist sobre os 7 corpos. Mas entenda que você é divino, você tem a divindade na sua fisiologia. Você tem o corpo físico, você tem o corpo energético, que é aquele dos chakras, que você com certeza já ouviu falar. Você tem o corpo emocional, que com certeza você já viu ele atuar, que é onde tem os seus traumas, as suas emoções de amor, de ódio. Todas as suas emoções estão ali no corpo 3. No corpo 4 você tem todas as suas crenças, é tudo aquilo que você acredita que é real. Não quer dizer que seja real, mas por você acreditar, você manifesta. Todos os teus pensamentos, a sua forma de pensar está ali no corpo 4. O corpo 5 são os seus acordos kármicos, lembranças de vidas passadas, entre aspas, porque todas as vidas estão ocorrendo de alguma forma simultaneamente, e esse corpo é o responsável por você vivenciar algumas experiências nessa vida. Seria o teu eu superior, o teu corpo 5, tá? Seria aquele corpo que é o mental superior, é onde você pensa com uma mente um pouco superior, mas ainda você faz acordos meio burros ali. Tipo, os acordos kármicos são feitos nesse corpo, né? Então ainda tem uns acordos meio burros nesse mental, que todo mundo tem, tá?
tá? Todo mundo tem esses acordos. Por isso que eu limpo isso tudo no ritual. E também, bom, deixa eu só continuar. Depois desses acordos de dor e sofrimento que você tem, achando que precisa sofrer para pagar dívida, tem o corpo 6, que é o corpo de Cristo em você, que na fisiologia, que muitos pensadores falam dos 7 corpos, eles falam de corpo búdico. Buda é o Cristo, é a mesma consciência, é a consciência da união, de que todos somos a mesma consciência em corpos manifestados, separados entre aspas. Porque já foi até comprovado que tu pode entrar, isso é uma pesquisa científica da física quântica, do emaranhamento quântico, que prova que 2 partículas que forem emaranhadas podem ser separadas, totalmente separadas, e continuam manifestando. Quando tu gira o spin de uma, giro da outra, automaticamente a distâncias enormes. Então é porque emaranhou uma vez, está emaranhado. Por isso que tem que limpar o corpo 5. O corpo 5 são as tuas emaranhações, tá? E tem umas que você não quer mais para essa vida. Eu nessa vida, como eu tive muita consciência de muitas coisas, eu ainda não tive 100% de todas as minhas consciências, mas já foi me falado que não tem nenhuma limitação para conhecimento que eu queira ter das minhas vidas passadas, não tem nenhuma limitação. Mas eu observo em cada relacionamento que eu tenho nessa vida os meus acordos, e eu conserto nessa vida. Olha que interessante isso que eu vou te ensinar agora. Todos os teus relacionamentos nessa vida, inclusive profissionais, ou contigo mesmo, ou com outras pessoas, eles refletem relacionamentos de vidas passadas, que tu não resolveu. Então, ao resolver, por exemplo, um relacionamento com o teu filho, com a tua mãe, com o teu pai, com teus irmãos, ou com algum marido, ou coisa assim, ou ex-marido, ou ex-sogra, ou coisa assim, quando tu resolve esses relacionamentos nessa vida, tu resolveu em todas as vidas. Por isso que Deus é tão incrível. Quanto mais eu conheço Deus, mais incrível eu vejo que Ele é. E mesmo isso sendo uma holografia, e mesmo tendo seres que cuidam dessa holografia, que mantêm essa holografia, ainda assim tu vê a mão de Deus em tudo. Se tu tem olhos para ver, que nem Jesus falava, quem tem olhos para ver enxerga Deus em tudo. Quem não tem olhos não enxerga. Você resolveu um problema que você tem agora, você resolveu para sempre, você resolveu para os seus filhos, para as futuras gerações, para os seus antepassados. Isso eu faço no ritual. Eu limpo esta vida, os antepassados e as futuras gerações. As vidas passadas e as futuras gerações. Os conterrâneos, contemporâneos. Tudo isso é feito no ritual. E tem um curso meu que eu vou lançar para vocês aqui, que é um curso que eu gravei já faz um tempo, que são 2 cursos, autoconhecimento prático e técnicas de curas espirituais. São cursos curtinhos e poderosos, tá? Então não são aqueles cursos que você vai ficar 1 ano fazendo. São cursos que vão te resgatar. São cursos que vão salvar a tua vida. Sabe? São cursos que vão resolver a tua vida. E eu vou abrir as vagas para eles. Vou botar os 2 cursos dentro de um curso só. Técnicas de curas espirituais e autoconhecimento prático. Autoconhecimento prático é para te conhecer e te curar. E as técnicas de curas espirituais são técnicas de cura que eu vou te ensinar para ti e para usar para os teus filhos. E no máximo para o marido, pai e mãe. Tá? Eu vou ensinar isso para você, para que você não diga mais que está sofrendo, porque eu não quero mais que você sofra. É um desejo meu, porque é desejo do nosso Pai.
É desejo do nosso Pai que você não sofra. E até você despertar é necessário que você não sofra para você poder despertar. A gente acha que o sofrimento faz a gente despertar. Mas olha como começou o meu caminho espiritual. Gente, o meu caminho espiritual de forma efetiva começou neste dia que é hoje para você. O dia que eu descobri que Deus estava dentro de mim. Só essa informação, eu não fiz técnica nenhuma, eu não fiz nada. Eu só soube essa informação de que Deus estava dentro de mim. E ao saber que Deus estava dentro de mim, eu fui curada instantaneamente, porque eu aceitei essa verdade. Então não basta tu conhecer a verdade. Tu precisa aceitar, tu precisa ser ungido pela verdade. E eu aceitei e fui curada na hora. E eu conto para vocês todas as minhas vulnerabilidades. E eu vou conversar com a espiritualidade para publicar de forma gratuita um curso que eu acho bem importante, que é bem longo também, mas é bem importante, que é o despertar crístico, que não é o protocolo de cristificação. O protocolo de cristificação é o protocolo de despertar da consciência crística que eu recebi através do amor, que vai ser lançado a partir da metade do ano que vem. Mas o despertar crístico é um curso que eu gravei durante 2 ou 3 anos, das lições de um curso em milagres, que conforme eu fui fazendo, eu fui transmutando, e aí eu ensino você como fazer as 365 lições de um curso em milagres, porque quase todo mundo que faz não desperta. Na verdade, eu só sei do David Hoffmeister que despertou. Não sei de mais ninguém que despertou com as lições de um curso em milagres. Pode ser ignorância minha, com certeza, mas eu só sei dele. Então, porque quando eu recebi um curso em milagres na minha casa, eu toquei nesse livro e Jesus me disse que eu ia formar terapeutas em milagres. Aí eu dei risada, né? Porque eu digo, eu nem sou terapeuta. Como é que eu vou formar terapeutas? Em milagres ainda. Como é que eu vou formar alguém em milagres se eu não sei fazer milagres? Mas aí eu disse para ele assim, mas eu estou à disposição, eu me ponho à disposição para que tu me ensine. E aí na hora que eu fiz isso, foi me mostrado o que eu enfrentaria pela frente por falar de milagres. Que milagres são possíveis, que você pode fazer milagres, que eu ensino a fazer milagres. Naquele momento me foi mostrado os julgamentos das pessoas sobre mim, sobre a minha sanidade, sobre a minha autoridade, sobre o meu discernimento, meu conhecimento, né? Então, como as pessoas me veriam por eu falar de milagres. E mesmo assim eu aceitei. E como eu limpei tudo isso, gente, eu enfrentei muitas dificuldades com isso, né? Eu passei por maluca muito tempo, até que eu só não passei por louca e eu só não enlouqueci mesmo, sabe por quê? Porque eu fazia caridade todos os dias. Todos os dias tinha gente na minha casa, todos os dias eu atendia e as pessoas se curavam. Então, só por isso que as pessoas não duvidavam do que eu estava falando. Não acreditavam, né? Mas também não duvidavam porque elas viam. Né? Então, assim, contra fatos não há argumentos. Então, eles viam as curas acontecendo e aí, então, aí não passei por louca. E eu tinha sanidade, né? Eu só estava fazendo milagres. E eu vou te ensinar a fazer alguns milagres neste curso, que vai juntar os 2 cursos. Eu vou ver o nome e amanhã eu falo para vocês que eu vou juntar o autoconhecimento prático e técnicas de curas espirituais. São 2 cursos que eu vendia separado, que na verdade eu não tô vendendo nenhum curso. Vocês podem entrar no meu Instagram, não tem nenhum curso à venda por enquanto. Mas me foi pedido para colocar uns cursos à venda na plataforma EAD, eu vou fazer isso aí. Aí eu vou colocar o link para vocês
ali na minha... Quem tá assistindo isso no futuro, o link vai estar na bio do meu Instagram. E para quem tá fazendo agora ao vivo comigo com esses 30 dias, vai receber lá no grupo de WhatsApp, no link da minha bio também, tá? Aí para vocês tem preço, quem tá nos grupos sempre tem preço especial, tá? Quem é meu aluno, quem tá nos grupos, sempre tem coisas especiais para vocês, porque eu valorizo muito isso. Eu fiz muitos cursos de muitas pessoas que nunca deram um desconto, sabe? Nunca valorizaram que eu já era aluna. E eu acho isso tão ruim, né? Se eu já sou aluna, se eu já faço parte, poxa, eu tenho que ter benefícios também com isso. E aí os meus alunos sempre têm, e é bastante benefício, porque eles têm 50% de desconto normalmente, tá? Nos rituais, todos os meus alunos de rituais têm 50% de desconto. Por quê? Porque a espiritualidade quer que você faça mais de um ritual. Me foi pedido para isso. É importante, porque eu limpo tudo num ritual só. Eu curo tudo. Ai, Ana, você é curadora, você faz tudo. Eu, consciência crística, que é a sua consciência iluminada, que vem fazer o trabalho, que eu oriento, direciono, que faz essas curas. Porque... E aí você estaria curado no primeiro. Mas como você cria de novo, porque mesmo eu te ensinando a tirar e colocar essas frequências, às vezes você esquece ou você fica com preguiça e você não faz, ou você se auto-sabota. Então é bom você fazer mais. Quanto mais você fizer, mais em ressonância com a consciência crística você entra, melhor para você. E todos os rituais são diferentes, sim, tá? Todos vêm a sua egrégora, vem a minha egrégora, vem a egrégora do apóstolo João e vem outras egrégoras também, dependendo do assunto de cada ritual, porque eu sou guiada pela consciência crística. Então, assim, a consciência crística vê, agora precisa ser feito um ritual tal. Esse ritual do dia 28 de fevereiro de 2026 vai ser um ritual eterno. Como assim? Vai ser um ritual que foi pedido para ser o ritual gravado. Aquele ritual que a egrégora vai permanecer em tempo integral para todos no futuro também. Porque tempo para a espiritualidade e na realidade não existe. O tempo não existe, gente. Ele é uma forma de a gente estar expressado no mundo. O tempo é necessário aqui no tempo, porque Jesus não chama nem isso aqui de mundo, né? Ele chama de tempo. Porque o Deus é atemporal. Você é um espírito infinito, não criado e jamais será morto. Você é eterno. Então você não tem tempo, nem espaço, você é, assim como Deus é. Mas quando você está reduzido no tempo, você está sujeito ao tempo e às leis do mundo. E isso é maravilhoso, isso não é uma coisa ruim. Eu vi todo mundo, desde o filme Matrix, todo mundo falando mal de Matrix. Gente, é muita ignorância. Porque a Matrix é uma escolha de Deus de se expressar no mundo. Ela não é ruim, é você que quando se sente separado dos outros, ou quando você imagina que são máquinas te guiando, que isso é ridículo, né? Mas tudo bem, tinha que ter um negócio para dar medo, né? Porque senão o filme não tem graça. Tem sim consciências que te manipulam, que dizem que tu é pequeno, que dizem que tu é fraco. Matrix mesmo é um filme que te manipula muito. Quando ele mostra que o teu eu verdadeiro é num mundo escuro, sem sol, num mundo acabado, onde só tem máquinas, onde você
só luta contra as máquinas e foge de máquinas. Eles mostram que essa é a realidade. Entende? Só que essa não é a realidade. Essa nunca foi a realidade. Então o próprio filme te manipula. Aí você fica com ódio da Matrix, mas não do filme Matrix que te manipula. E mostra que tu é uma mentira, mostra que tu é fraco, que tu é pequeno, que só o Avatar é o cara, os outros todos são pequenos, que tu tá lá com aquelas roupas rasgadas, comendo uma lavagem, e essa é a realidade, e essa não é a realidade é o corpo de Cristo, e eu sei porque eu fui lá, não porque eu li em algum lugar. Eu conheço a realidade por ter ido até a realidade viva, encarnada. Eu fui até a realidade, eu fui levada até a realidade. No corpo de Cristo, onde você está. E você está lá no formato lindo de centelha, branco, azul, perolado, dançando em formato de 8. Na paz de Cristo, com amor incondicional. Tu te comunica com todo mundo com o que tu é, que é o amor. Tu dança, tu é alegre, tu brilha, porque tu é alegre. Tu é luz, tu é harmonia, tu te comunica com todo mundo com perfeita harmonia. Gente, tem uma parte da consciência crística, do corpo de Cristo, que é onde nós estamos, que eu não consigo explicar. Porque assim, só tem um sentimento, que é o que tu é, que é o amor incondicional. Só que neste sentimento, todo mundo sabe o que todo mundo está pensando e sentindo. Para onde cada um vai, todo mundo sabe. Ninguém se bate no corpo de Cristo e dança o tempo todo. E é alegre. E é um movimento sincrônico, maravilhoso. Tem paz, harmonia, alegria e amor. E só tem isso. Só que ao mesmo tempo que a gente se comunica, que a nossa comunicação é o amor, vejam se continuou ou se cortou, que eu recebi uma ligação. Dentro desse corpo de Cristo, a gente se comunica. O amor incondicional é o que a gente é, mas a gente conversa com os outros. Todo mundo sabe o que o outro está pensando, sabe? E isso não é uma metáfora, gente. Isso é a realidade e isso é real aqui também. Todos os teus sentimentos, todos os teus pensamentos, eles são comunicados. Jung já falava sobre o inconsciente coletivo. Então, tudo que todo mundo pensa é comunicado com todo mundo. Só que tem umas frequências que você pega e uma que você rejeita ou não entra em ressonância. O que eu vou te ensinar? A escolher as frequências que você quer. Ter poder, isso é poder. Poder, sabe o que é poder? Poder é você dominar a tua vida. Poder é você saber como agir em cada situação da tua vida. É você tem poder. Eu tô numa fase da minha vida meio complicada. Porque eu tô com muita força de ação. E eu sinto que é para eu aguardar. E eu tô com aquela força de ação. E sinto que é para eu aguardar. Então eu respeito este momento da minha vida. E por que eu compartilho tudo com vocês? Gente, eu compartilho tudo, principalmente as minhas vulnerabilidades. Um dia uma amiga minha disse assim, que ela veio para me proteger, que eu seria o Cristo e ela o João Batista, né? Que ela veio para me abrir o caminho para mim, para me proteger, para o meu trabalho. A dupla dinâmica, assim. E aí um dia ela disse assim, Ana, não conta as tuas vulnerabilidades. Não seja tão bem-humorada, assim, tipo, seja mais centrada, falando de livros, não sei o que, né? Porque ela gosta disso. E isso me vem muito, assim, uma frase
de um considerado iluminado, que ele diz assim, que você gosta de ser uma pessoa séria, da sua seriedade, isso é puro ego. Eu não sou ego, gente. Eu sou espontânea. Eu sou espontânea. Hoje mesmo eu publiquei um vídeo do professor Hélio Couto falando que quem não tem sombra é um ser espontâneo. Eu sou espontânea e leve e livre. Eu sou alegre. Como é que eu vou falar de consciência crística, que só tem amor, alegria, paz e harmonia, se eu não sou assim? Se eu não tenho isso na minha vida? Tu entende? Se as minhas relações não são harmônicas com meu ex-marido, com a minha ex-sogra, se eu tenho relações conturbadas, se eu não sinto amor, se eu não faço caridade, se eu não sinto alegria, se eu não tenho humor, se eu não tenho leveza, como que eu vou falar disso? Como que eu vou falar de consciência crística se eu não vivo na consciência crística? Você consegue entender uma coisa dessas? Você é a vida exemplar. Gente, eu já recebi aqui, a gente tá no dia 3, eu já recebi até o dia 12, se eu não me engano, que a gente vai trabalhar. E um dia é mais supimpa do que o outro. Um dia mais incrível do que o outro. Se prepare, porque esses 30 dias vão mudar a tua vida. Vão mudar a tua vida. E aproveite que tá aqui, por enquanto tá aberto, tá de forma gratuita para vocês isso aqui. Porque isso vai ser fechado quando finalizar os 30 dias e vai virar um curso. Então, aproveita. E eu sempre dou chance para todo mundo. Tá? Então, aproveitem isso, porque isso vai mudar a vida de vocês. Esses 30 dias de auto-amor, autocura, autoestima e prosperidade vão mudar a tua vida. Vão mudar. E hoje você precisa entender a mensagem que Deus está dentro de você. E isso é um fato. Isso não é algo metafórico. Não é algo superficial. Não é algo que a gente fala só para você fazer uma oração. Esta é a realidade. Nós estamos dentro de Deus, porque só existe a consciência dele, e nós estamos dentro da consciência dele. E a nossa emanação é ele. Nós estamos encobertos por um ego que esqueceu a sua origem divina, esqueceu que é amor incondicional, esqueceu quem é. E isso também é vontade de Deus, para que ele pudesse se experimentar. Tem uma palestra do professor Hélio Couto que ele diz assim: imagina se todo mundo lembrasse que é centelha divina. Imagina os jogadores de futebol, todos lembrando que são o mesmo ser, que são centelhas divinas, com poderes instantâneos de cocriação. Aí tu imagina um jogo de futebol assim. Imagina só o goleiro sendo um cocriador. Não passa uma bola nunca. Tu acha que para ele tem graça ainda ser jogador de futebol? Ele vai continuar sendo jogador de futebol? Não, porque não tem mais graça. Não tem mais sentido. O sentido da vida, gente, a gente vai falar sobre o sentido da vida antes do dia 13. Nós vamos falar sobre o sentido da vida e propósito, porque é tudo isso que me foi pedido para falar para vocês. Como eu disse, eu tenho recebido muito. Eu comecei esses 30 dias sabendo que eu tinha que fazer esses 30 dias, mas sem saber o que eu ia trazer para vocês aqui. Ano passado a gente fez os 40 dias no topo da montanha com Cristo, ano retrasado. Ano passado a gente fez a quaresma e fez 8 dias de auto-amor e autoestima. Esse aqui é autoestima, autocura, auto-amor e prosperidade. 30 dias. E eu não sabia quais seriam os conteúdos daqui. E eu vou recebendo da graça. Então, aproveitem. Porque vem do Pai para o Filho. Vem de Deus para você. E aí você vai conseguir manifestar tudo que você quiser na sua vida sem limites.
Só que a gente vai ver, antes do dia 13 já tem aí, o que é a ação através da não ação. Tá? A gente vai ver o que é isso. A gente vai entender. Vou traduzir para você isso no português. Que traduzir no português é te dizer como tu aplica na tua vida prática. Quem me conhece sabe que eu nunca aponto um problema sem trazer solução prática para a tua vida e que não tem sentido nenhum você ter conhecimento intelectual, conhecimento espiritual, experiências místicas se não serve para nada na sua vida, se não muda a sua vida. O que adianta? O que adianta você ter experiências místicas maravilhosas, ter conhecimento espiritual de toda a Bíblia, de livros espirituais, se tu nunca experimentou Deus, se tu não conhece a tua real identidade divina, se tu nunca fez um milagre na tua vida, se tu não sabe como acessar a tua própria consciência crística, o que adianta? Se tu não sabe qual é a vontade de Deus para tua vida, o que adianta? Aí você se acha sem autoestima, sem propósito, sem nada. Por quê? Porque você tá todo errado. Tua vida tá errada profissional. Tuas relações estão todas erradas. Teus sentimentos, emoções estão todos conturbados. Por quê? Por que você explode? Por que você dá piti? Por que acontece um monte de coisa doida na tua vida? Por que as coisas não andam, ou andam, vão, voltam e tá sempre naquela coisa? Por que acontece tudo isso na tua vida? Ninguém quer te punir, Deus não quer te punir, o universo não quer te punir, teus mentores não querem te punir, teu eu superior não quer te punir. E você também não quer se punir, nem teu ego quer te punir. Tu acha que teu ego quer te punir? Ninguém quer te punir. Mas por que você faz isso com você? Porque você, primeiro, não sabe como você está fazendo isso. Vocês não sabem como parar com esse sofrimento na sua vida. E você não sabe como manifestar a vida dos sonhos de Deus para você. Porque eu tenho certeza que quem está aqui não quer casa, carro, apartamento. Só vai receber tudo isso? Vai. Porque com certeza é a vontade de Deus para você, é prosperidade, é abundância, porque Deus é abundante. E eu já falei 1000 vezes que para Deus é tudo zeros e uns. Não faz diferença se os zeros e uns é um ônibus, ou você anda a pé, ou é uma Mercedes, ou uma BMW, ou um Fusquinha. O carro que você quiser é 0 e 1 para ele faz para você, não tem dificuldade. A gente aqui no mundo vê, esse é mais caro, esse é mais barato, esse aquilo, gosto desse, não gosto daquele. Mas para Deus são todos iguais, o que você quiser tá feito. Agora, você sabe como manifestar isso? Eu não sabia. Eu aprendi. E vou te ensinar. E não é cheio de regras, cheio de norma, cheio de porquê, 300 mil fórmulas mirabolantes. Se fosse assim, gente, não vem. O que é assim, que é doido, não vem de Deus. Doideira não vem de Deus. Dificuldade não vem de Deus. Deus é simples. Deus é simples. O que vem de Deus é simples. A vontade de Deus para tua vida é simples. E, claro, hoje eu tenho um grau de complexidade espiritual, intelectual gigantesco. Então, o que é simples para mim não é simples para você, eu entendo isso. Mas não se preocupa que o que é simples para Deus é simples para você e é simples para mim. Dentro do meu grau de conhecimento espiritual, de integração com o todo, dentro do meu grau de conhecimento intelectual, emocional, que eu ainda sou muito aprendiz no emoção. Porque em todas as minhas vidas eu sempre acessei arquétipos racionais. Eu sempre fui aquela racional. Então, o que eu vim nessa vida integrar? Emoções e razão. Na verdade, eu tenho que escolher pela emoção. Tenho que escolher pelo coração. Só que o que é a consciência crística na Terra? Porque a consciência crística em pura essência é uma coisa. A consciência crística em você manifestada na Terra é outra. Não que elas sejam diferentes.
mas ela tem outro propósito. Qual que é o propósito de você e a consciência crística? Unir a fenda que existe entre mente e coração. Então, nós temos uma fenda onde a gente se sente separado e cria problemas com isso, com o sentimento de separação e desunião. E separação, eu sou separado de tudo e todos, eu sou individual. Esse sentimento de que você é individual, esse pensamento cria todos os problemas da humanidade. Tudo vem daí. Todos os problemas vêm daí. Doença, carência, tudo. Problemas de relacionamento, tudo vem desse sentimento. O que a consciência crística na Terra faz? Ela une essa fenda entre mente e coração. Aí, ao estarmos com a fenda entre mente e coração unida, você manifesta a vontade de Deus para sua vida. Você entra em reta ação, reto pensar e reto sentir. Mas a gente vai ver isso mais adiante nesse curso. Eu não vou deixar faltar nada para vocês aqui. Vocês vão sair daqui, se vocês quiserem, com autoestima, autocurados, se amando e prósperos. E isso não é uma promessa que eu faço, essa é uma promessa do Cristo interior em ti, porque esse é o teu estado natural. Eu só vou liberar isso para você, através de ajudar você a acessar essas memórias. É assim que eu libero, não porque eu tenho a chave e o poder. Eu só vou ajudar você a acessar essa memória em você. Você tem todo o poder. E qualquer um que fale sobre Deus ou consciência crística ou espiritualidade, que diga que tem algum poder sobre você e que você é o pobre, pequeno pecador, incapaz, não está falando da consciência crística. Não está falando. Não conhece Deus, não se conhece, não sabe do que está falando. É asneira. Asneira pura. Né? Porque é você. Você é o Cristo. Eu vim para fazer você lembrar que papai está chamando. Chegou a hora de voltar para casa. Onde é que é a casa? É dentro de você. E dentro de você, depois que você desperta, é tudo e todos. O tempo todo. São 2 momentos, são 2 fases. Uma antes, que você olha para suas sombras, cura tudo isso, se perdoa, se ama, se respeita, se integra, aceita a tua luz e a tua sombra, se unifica, e aí você se unifica ao todo. E ao se unificar ao todo, você sabe que todos os pensamentos, sentimentos e todos os teus irmãos são um contigo em Cristo. E você nunca esteve separado de ninguém, de nada, nunca, nem de Deus. Com os rituais, eu fui me sentindo mais integrada, mais um com Ele, com letra maiúscula. A prosperidade ficou bem natural. Eu que limito e estou limpando esse limite. Isso aí, Ferzinha, que bom que tu viu. Marilene, gratidão, alma linda. Eu me amando, me perdoando, isso aí. Quanto mais você se amar, se perdoar. Vai ser bem legal, Fer, porque a gente vai falar bastante de propósito de vida aqui também nesse curso, tá? Os próximos dias que eu recebi, eles são bem intensos, então não percam. E assistam quantas vezes você puder. E depois não se preocupem que vai estar com um precinho também irrisório esse curso, se vocês quiserem comprar para acessar quando vocês quiserem também, depois vocês vão poder. Porque, como diz o professor Hélio Couto, e eu mesmo como historiadora sempre soube, existem vários níveis de entendimento. Então, conforme você vai avançando em consciência, você vai avançando no entendimento do que é falado. Né? Conforme você vai avançando em amor, você vai se rendendo, você vai experimentando, você vai avançando. O meu trabalho é só fazer com que você experimente cada vez mais a consciência crística, que você experimente, até que um dia você desperta. Esse é o meu trabalho, fazer com que você experimente todos os dias, o tempo todo, a consciência crística. E vai chegar o dia que você vai despertar, que você não vai ter resistências ao amor.
Estou fazendo esse processo de limpeza em mim também. Gradientes de consciência, isso aí. Exatamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pro dia 3. Ih, gente, tem mais coisa pro dia 3. Eu sei que já passou um tempão. Eu acabei falando outras coisas, mas tem mais coisa pro dia 3, então eu vou pedir mais um pouco da paciência de você, que é bem importante, tá? Dia 3 também. O livre-arbítrio é o poder de escolher o que você quer manifestar. O que é livre-arbítrio? Ninguém sabe o que é livre-arbítrio. Porque, na verdade, você nunca experimentou o livre-arbítrio. E sim, o livre-arbítrio é limitado. Por quê? Livre-arbítrio no mundo é, eu faço o que eu quero, né? A gente já sabe que quando a gente é filho, a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que nossos pais querem, a gente faz o que a escola quer, a gente faz o que a nossa religião quer. A gente já sabe que a gente não tem livre-arbítrio na infância. Quando a gente fica adulto, menos ainda, porque a gente faz o que o nosso chefe quer ou o que os nossos clientes querem, se você é dono do seu negócio, ou a gente faz o que o marido espera, a esposa espera, os filhos esperam, a sogra espera, o tio espera, a síndica espera, a tua colega espera, a tua amiga espera. Você nunca foi livre como você acha que é liberdade no mundo. Você nunca foi. Você sempre cria expectativas sobre as pessoas e atende às expectativas delas sobre você. E quando você frustra as expectativas de alguém sobre você, você sofre. Essa é a verdade. Eu gastei um dinheirão ano passado, esse ano, que eu ganhei muito bem. Que eu podia ter comprado uns 2 carrões. E eu sumi com o dinheiro. Porque eu não podia ter um carrão. Porque as expectativas das pessoas ao meu redor não é de que eu tivesse um carrão. Então a gente acha que é livre e a gente não é. Entendeu? Você tá sempre se limitando. Mesmo eu, desperta crítica, por estar no mundo, por fazer parte dessa comunidade, por ter os teus pensamentos como meus, também caio nessas engendras. Bom, vocês já sabem que logo vou estar de carrão, então, né? Vou trocar de carro, vou estar de carrão. Porque eu limpei isso. Só que, como eu digo pra vocês, a graça da vida, e vocês vão ver mais adiante quando a gente for falar no dia de propósito de vida, a graça da vida é viver. A graça da vida é viver. Não é chegar no final. Não é chegar no sucesso. Não é adquirir bens. Não é ser reconhecido. Não é ser famoso. Não é ter dinheiro. Não é encontrar o grande amor da tua vida. A graça da vida é viver. A graça da vida é viver. A graça da vida é estar manifestado. É sentir o que todo mundo sente. É perceber algo que você não quer mais. E que tudo bem se até ontem eu estava aceitando isso e manifestando isso. Agora eu não quero. Gente, a graça da vida é viver. Cada dia, cada momento. Você acha que o seu problema é seu marido, seu ex-marido, sua ex-mulher, a falta de dinheiro, a falta de propósito. Mas não é isso. Você vai se surpreender quando eu falar de propósito aqui, porque veio diretamente da graça divina. Qual é a tua função no mundo, o teu propósito aqui? Tu vai te surpreender.
Porque é algo que tu nunca ouviu de ninguém. Nem eu nunca falei sobre isso. Porque eu sou uma pessoa e estou no mundo. Eu carrego um arquétipo, gente, hoje, de muita força, de muito movimento, de muita intensidade. E estar aguardando o momento certo para expressar isso me gera um bate forte coração, sabe? Mas eu sei que isso tudo tem propósito, que o meu trabalho não é meu. E a minha graça é expressar essa graça no tempo dela, seja qual for o tempo. Eu aceito o tempo da graça, eu aceito o tempo de Deus. Eu aceito. Eu sei que no momento que eu estiver pronta para fazer seja lá o que for, para viver seja lá o que for, acontecerá. Por isso que eu quero te ensinar a fazer isso, a não impedir Deus de agir na tua vida. Essa também vai ser uma live que a gente vai fazer aqui. Como eu não impeço a mão de Deus e a graça de Deus na minha vida? Tô emocionada aqui, Fernanda. Eu também. Estamos, né? Somos compartilhados. Estamos. É tão legal Deus, gente. É tão legal. Eu quero tanto que tu lembre. Eu quero tanto que tu experimente. Eu quero tanto que tu veja o quanto tu é amado, o quanto tu é incrível, o quanto tu é maravilhoso, o quanto tu é uma preciosidade de Deus. Eu sempre contei para vocês, quem tá aqui há mais tempo, eu sempre contei para vocês, quando eu saí do Centro Espírita, depois de vários atendimentos, eu saía agradecendo numa graça, e eu agradecia por Deus me autorizar a tocar no filho dele, por ele confiar em mim, por ele me outorgar poderes, sabe? Eu sei que já estava tudo isso dentro de mim, eu sei que foi uma memória que eu acessei, eu sei que são memórias que eu acesso, eu sei que todo mundo pode acessar, e é o que eu quero ensinar para vocês, a acessar isso dentro de vocês. Mas eu não tenho como não agradecer a confiança de Deus em mim. Entende? Porque eu não consigo nem expressar para vocês o tamanho do que é que eu consigo acessar. O que é acessar a alma de um filho de Deus? Vocês não têm noção do que é poder fazer um negócio desse. Porque ninguém pode acessar a tua alma. Ninguém. Entende? A não ser autorizados pela divindade e pelos seus mentores e por você. E é tão bonito isso, ter essa autorização de Deus para fazer essas curas de feridas de alma. Ver que acabou todo aquele sofrimento. Gente, teve uma senhora que eu atendia, muito chique, uma senhora muito chique. Nossa, ela chegava com aqueles casacos muito chiques. Eu adoro essas roupas meio retrô. Né? Eu amo essas coisas, mas com aqueles casacos de lã meio retrô, assim, com aquelas rosas penduradas, né? Adoro. E ela chegava e ela contava a história dela, né? Ela me contou umas 2 vezes, eu fiz toda a limpeza. Gente, quando eu disse pra ela que eu podia ajudar ela a acabar com todo esse sofrimento, a acabar com tudo isso, se ela quisesse, ela ficou com medo. Ela disse assim, não, mas eu não quero. Olha só como disse. Porque o problema dela é que ela estava sustentando um ex-marido alcoólatra que já morava em outro estado, e ela pagava aluguel para ele, mandava dinheiro para comida, fazia tudo isso. E cada vez que ela estava tomando o café da manhã dela, ela pensava naquele ex-marido alcoólatra, será que ele tem pão para comer? Será que ele pode tomar um café gostoso assim como eu tô tomando? Então a vida dela era um inferno. Uma porque ela tinha que ficar mandando dinheiro para ele, sustentando ele no Rio de Janeiro, que não é barato, né? E outra porque ela se sentia assim, tipo,
obrigada a ajudar ele. E aí eu mostrei para ela que isso tudo era egoísmo da parte dela. Porque ela não estava ajudando ele. Ela estava mostrando-se superior a ele, dizendo para ele que ele era incapaz de se sustentar e ainda se prejudicando. Eu disse, eu não estou pedindo para você deixar de ajudar ele financeiramente. Eu só quero que você ajude ele, se você quiser, financeiramente, sem sentir essa dor que tu está sentindo. Sem sentir esse peso, essa obrigação de fazer isso. Sem sentir que ele é incapaz de fazer isso. Sem sentir que ele é um pobre, pequeno pecador alcoólatra que não consegue emprego, que não vai conseguir não sei o quê, porque tu tá mandando essa energia pra ele, tu tá criando isso na vida dele, é muito forte, tem muito sentimento. Tu me diz que é o tempo todo, é de manhã tomando café, no almoço, é na janta, tu pensa no cara o tempo todo, se ele tem comida, se ele não tem comida, se ele tá bebendo, se não sei o quê. Se tu mandou dinheiro pra ele, se ele gastou em bebida ou se ele comprou comida. Tu não vive, tu não tem vida. E o problema não é ele, o problema é você, eu falei pra ela. Com muito amor no coração, mas eu tenho que falar a verdade. Eu digo, o problema dele, da vida dele, é você. Você tá mandando toda essa energia pra ele, achando que tá ajudando. Você tá se prejudicando, porque você tá passando... Aí ela disse que tava num momento que tava com dificuldade financeira, ela tem uma empresa, né? Então, agora você tá tendo dificuldades financeiras, porque você vê dificuldade financeira nele. A tua frequência tá em dificuldade financeira nele, e aí você cria na sua vida. O que você foca, você cria na sua vida. E ela focava isso. Entende? Dó, pena. Você acha... E pior é que a nossa religião, as nossas religiões ensinaram que a gente tem que ter dó, que tem que ter pena, que tem que se sacrificar pelos outros, né? Tipo assim, qualquer pessoa diria pra essa mulher que ela ia pro céu, e ela não vai pro céu, ela vai direto pro umbral se ela continuar assim. E eu preciso falar a verdade pra ela. Ai, preciso falar a verdade. Eu não preciso falar a verdade, mas já que ela me procurou, que ela veio até mim, porque o mentor dela queria que eu falasse a verdade pra ela. Mas ela, quando eu disse que eu podia tirar todo esse peso dela, ela achou que eu ia... Olha só, ela achou que eu ia fazer com que ela não ajudasse mais ele. Aí eu disse, não é isso. Eu só vou tirar a tua dor. Mas tu viu o quanto ela era apegada a ajudar ele? Você tem isso com seus filhos, né? Eu tinha isso com as minhas filhas, ainda tenho um pouco, vou ser bem sincera com vocês, porque só vem pra mim o que tem ressonância comigo. Então eu tinha muito isso com as minhas filhas. Achando que eu tinha que resolver as coisas pra elas, que eu tinha que fazer. Os mestres do registro pediram, alivia a força materna. Como é que tá a tua força materna, paterna aí? Tu precisa aliviar? Precisa vir os mestres do registro te pedir? É bucha, né, gente? É tanta coisa. É tanta coisa. Só que é por isso que eu digo pra você, você quer conhecer Deus, viva bem essa vida. Viver bem essa vida, viver realmente bem essa vida. É viver bem as suas relações com dinheiro, as suas relações com o trabalho, as suas relações com karmas, com sombra, com a sua luz, com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, com seus clientes. Viver bem essas relações vão fazer com que você conheça Deus. Tenho isso com meu filho. Meu filho, todo mundo tem. Sem preocupação do que é para fazer. Aquele vai vivendo que você diz e as pessoas ficam tão preocupadas. As pessoas me odeiam quando eu digo só vai vivendo. E eu também fiquei muito chateada. Gente, um dia eu tava... Hoje eu tô contando história, mas vamos lá. Porque essas histórias, gente, quando elas vêm na minha consciência, na hora que eu tô falando com vocês, elas vêm porque elas exemplificam coisas. Assim como Jesus contava histórias, vem essas histórias da consciência crística para que eu conte para vocês e vocês possam lembrar. As histórias a gente lembra porque elas têm começo, meio e fim. Bom, essa senhora veio umas 3, 4 vezes que eu atendi e ela conseguiu ficar muito mais feliz e leve. Ela já estava manifestando no corpo físico
essas doenças, tá? Eu consegui ver ali que ela já estava manifestando, e aí ela me falou que realmente fez uns exames, deu isso, aquilo. Nem lembro qual foi o problema dela, mas aí quando eu fiz essas curas, foi limpo também o corpo físico, e aí eu fiz essa limpeza, ela já estava bem melhor. Vocês não tem noção, parece outra pessoa, né? Sorridente, feliz, sem peso. Sabe aquela cara da pessoa pesada, carrancuda? E uma mulher linda, uma senhora, coisa mais linda, sabe aqueles cabelinhos escovadinhos, assim, coisa mais fofa. Mas aí conseguiu se libertar nesse sentido. Não sei depois, porque eu não fui mais lá naquele centro espírita, e eu comecei a trabalhar mais na sanação. Gente, a outra história que eu tenho para vocês para contar é bem importante, que eu esqueci, mas daqui a pouco eu lembro. Alguém lembra sobre o que eu estava falando antes de eu ir além? Porque eu quis finalizar aquela história. Eu esqueci que eu ia falar. Bom, se fugiu da minha mente é porque deu. Então, gente, eu só quero que vocês lembrem assim que Deus está dentro de você. E quando chegar um momento bem difícil da tua vida, lembre disso. Tem uma frase de Joel Goldsmith que eu gosto muito, e eu vivi isso durante muito tempo no meu processo de iluminação espiritual. Joel Goldsmith foi bem importante para mim. O Hélio Couto, Joel Goldsmith, o Amit Goswami e o Gary Craig foram os principais, assim, que me auxiliaram. E um curso em milagres e um curso de amor, né? O curso de amor veio quando eu tava assim, foi conhecer um curso de amor, eu já despertei. E aí eu fui ler no curso de amor, e aí eu vi que aquilo era um diário da minha vida, do que eu tinha passado. Só que eu passei pela dor e lá tava pelo amor. Então, assim, foi bem interessante pra mim ver isso. O que eu quero dizer pra vocês é que se você conhecer Deus dentro de você, se você manifestar Deus dentro de você, se você experimentar, se você estiver num momento difícil da sua vida, você pode sentar em meditação, ou você tá no trânsito, ou caminhando, ou aconteceu alguma coisa, você chama o Cristo interior e você diz: eu não consigo ver solução neste problema. Eu não consigo ver, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver isso. Mas Cristo, tu dentro de mim consegue perdoar o passado, consegue liberar os traumas, consegue resolver questões financeiras, consegue resolver questões de relacionamento. Por quê? Lembra que eu te disse no começo dessa live que Deus está dentro de você? Pois então, Deus está dentro também do seu problema. Deus está dentro também do seu marido, do seu ex-marido, da sua sogra, da sua mãe, dos seus filhos, do seu trabalho. Deus está dentro de tudo, tudo está dentro de Deus. Quando você entrega para Ele resolver algo que o teu ego, com a mente limitada, com as emoções limitadas, com os pensares limitados, não consegue resolver, você põe em movimento toda a existência de Deus para solucionar. E lembra que Ele é tudo e todos o tempo todo. Aí sim pode acontecer milagres. Aí você começou a entrar nas frequências dos milagres. Eu quero que você faça o meu curso de técnicas de curas espirituais, porque lá eu ensino a curar a partir dos milagres. Eu te ensino a entrar na frequência dos milagres para que você permita a cura a partir dessas consciências todas, que é a de Deus. A partir dessas frequências todas. Entende que Deus são todas as pessoas do mundo. É todo o dinheiro do mundo. É todos os pensamentos do mundo. É todos os sentimentos do mundo. Deus é todas essas coisas
que podem te ajudar a resolver o teu problema. Só que você não sabe como entregar para ele um problema. Se você entrega para Deus um problema, eu sou um idiota, pobre pequeno pecador, incapaz de resolver meus problemas. Então resolve para mim, Deus. Tu não acessou Deus ali, porque tu não conheceu Ele, tu não falou com Ele. Não foi com Ele que tu falou. Tu entende? Tu precisa acessar essa frequência de milagres, que é a frequência que Deus age, que você permite que Ele haja na tua vida, para que Ele possa resolver as coisas na tua vida. Você precisa acessar essa consciência da unicidade, que é a consciência dos milagres, que faz com que milagres aconteçam na tua vida e as coisas se resolvam. Da mesma forma, os relacionamentos que eu ensinei a Fernanda, até que é minha aluna, ela aplicou isso no relacionamento dela. Ela tinha muito problema no relacionamento dela, ela era muito maltratada no relacionamento dela, com grosserias e outras coisas. Claro, ela é uma Afrodite, o marido dela tinha ciúmes, então ele ficava diminuindo ela, para ela não brilhar, porque a Afrodite brilha, a Afrodite chama atenção, a Afrodite ri alto, a Afrodite é gostosa, é cheirosa, chama atenção. E os homens ficam querendo diminuir a Afrodite. Então ele ficava tentando diminuir ela, batendo com ela de frente, achando tudo que ela fazia ruim, com ciúmes das coisas que ela fazia. E isso só foi mudando quando ela acessou a frequência do todo para trazer para esse relacionamento. E aí a consciência crística pôde atuar nela e através dela, que manifestou no marido dela, no comportamento do marido dela com ela. E agora ela está fazendo isso para prosperidade. Mas porque ela entendeu, depois de não sei quantos rituais, como é que funciona. Por quê? Porque, gente, foram anos e anos e anos ferindo a tua alma, te diminuindo, te desfazendo. O mundo te desfez. As vidas passadas te desfizeram. Você sofreu em muitas vidas, muitas coisas que você carrega ali nessas feridas. Precisa limpar. Tá? E era essa técnica do Joel Goldsmith que eu queria falar para vocês. Quando vocês estiverem com um problema, eu não consigo resolver, eu não sei o que fazer. Não diz que tu não consegue resolver, só diz eu realmente nesse momento não sei o que fazer. Seja sincero. Não finja que você sabe sempre o que fazer se você não sabe. Não queira você, com a sua mente limitada, tentar fazer alguma coisa. Agora, se você estiver na mente de Cristo, se você estiver na mente do todo, permitir que Ele se manifeste, Ele haja, você vai receber a intuição, a resposta, pessoas vão vir, situações vão vir para resolver aquilo. E sim, às vezes não é a solução que você quer, porque você estava todo errado. E aí a solução vem diferente daquilo que você quer, mas vem a solução. Confia em mim. E vai ser a melhor coisa que aconteceu na tua vida, mesmo que nesse momento não pareça. Eu já falei para vocês, se os meus pedidos da ressonância tivessem sido atendidos, eu estava ferrada. Eu aprendi a cocriar a realidade há muitos anos. E quando eu aprendi, me foi dito assim, que eu podia ensinar, mas não podia usar naquele momento. Você vai pensar, um obsessor, né? Diz pra Ana que ela pode ensinar, mas que ela não pode usar. Não, é porque naquele momento que eu queria restaurar o meu casamento, que não era para ser, que era para me separar. O que eu queria? Eu queria que desse certo o agronegócio, que era o que a gente tinha. Então eu queria ter vários pavilhões, várias coisas, e eu ia criar isso na minha vida, hein? Eu ia ter tanto trabalho, mas tanto trabalho, que eu não ia ter tempo nem para uma meditação. Numa coisa que não era para eu fazer. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Às vezes a melhor coisa que acontece na vida é a gente não realizar os nossos desejos. E eu sei que nunca ninguém falou isso pra você. Todo mundo diz que tu tem que realizar os teus sonhos.
Aí eu vou ensinar para você até o fim desses 30 dias como você realiza os sonhos de Deus para você, porque esses não vão te dar problema nem nessa vida nem nas outras, ainda vão te fazer ser supra-suma da felicidade, sem intercorrências, tá? Então isso a gente vai aprender nesses 30 dias também, tá? Então se preparem aí que tem o ritual no dia 28, que é semana que vem. Tem o curso que eu vou liberar para vocês até o final desses 30 dias, que vale muito a pena. Esse é um curso que todo mundo devia ter. Sabe aquele curso que todo mundo devia ter? Esse aí, autoconhecimento prático e técnicas de curas espirituais. Tipo assim, é ferramentas que vão fazer tu ter poder sobre a tua vida. Poder, essa é a palavra. Não o poder que o mundo diz. É poder sobre a tua vida, sobre as tuas escolhas e sobre as tuas manifestações. É poder. Poder. Aquela pessoa que qualquer coisa que pode acontecer, ela sabe o que fazer. Isso é liberdade. Viu? Liberdade não é o que te disseram que é. Liberdade é você ter poder sobre a tua vida. Isso é liberdade. Tá bom? E a gente vai ver mais adiante o que é ação através da não ação. Que aí eu vou te dizer que poder mesmo é você fazer a vontade de Deus na sua vida. E isso vai ser a coisa mais incrível da tua vida, que vai te fazer feliz, que vai fazer todo mundo ao teu redor feliz. Se todo mundo conseguisse fazer a vontade de Deus para sua vida, o mundo já estaria totalmente iluminado, vivendo grandeza, abundância, prosperidade, felicidade 100% do tempo. Seria um outro tempo. Tá? Um beijo. A gente se vê amanhã no dia 4. E vai ser muito bom amanhã, tá? Ai, tem muita coisa. Mas eu vou te ensinar. E vou te ajudar a acessar essas memórias. Que eu puder fazer por vocês, eu vou fazer. Eu tô aqui só por isso. Só para isso. Fui mandada para esse planetinha só para isso. Tá? Um beijo. Até amanhã.